Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito polêmico das mães: a regressão dos 4 meses, ou melhor, tudo o que acontece na fase dos 4 meses. Se você tem um bebê que está passando por essa fase, ou conhece alguém que tem um bebê dessa idade e ele dormia bem até essa idade, dormia já uma noite toda, fazia boas sonecas, ou despertava bem pouquinho, que é o esperado ainda para essa idade, né, por causa da amamentação. E de repente ele fez 4 meses, ele passou a acordar mais vezes, a acordar chorando. O que pode ter acontecido? Na verdade, essa fase, não é uma regressão, seria mais como um progresso, porque como se o bebê findasse a esterogestação e amadurecesse seu padrão de ciclo de sono. Como assim? O bebê, na fase da esterogestação, até os 3 meses aproximadamente, ele praticamente passa 50% do tempo em sono REM, que é o sono ativo, né? Uma sigla em inglês, Rapid Eye Movement, que é o movimento dos olhos ainda tem movimento, né? No sono leve, e sono não REM, que é o sono de estágio profundo, sono profundo. Quando o bebê completa os 4 meses, passa por esse progresso, ele passa a ter 3 estágios da fase do sono não REM, da fase de estágio de sono pesado. Então, ele tem o sono ativo, depois ele vai aprofundando. Estágio 1 do sono não REM, estágio 2, estágio 3, que é o mais profundo. Isso para ele é uma grande mudança. Apesar de ser o padrão de sono de um adulto, para ele entender que isso está acontecendo é algo muito difícil, tá? Então, assim, não significa que o bebê fez 4 meses, ele vai passar a dormir como um adulto. O padrão de sono do bebê, ele vai mudando e se assemelha ao padrão de sono, ciclo de sono de um adulto, sim. Porque ele passa a ter esses 3 estágios de sono profundo e o estágio de sono leve. Ou seja, o ciclo de sono do bebê também passa a ser maior do que era antes, tá? Mas como que eu sei que meu bebê está passando por essa fase, por essa regressão de sono? O bebê ele dormia bem até então, aí ele passa a brigar mais com o sono, ele passa a ter dificuldades para fazer soneca, ele passa a ter, quando você vai transferir do colo ou da sua cama para o bercinho, para outra superfície, ele acorda com mais facilidade, ou seja, aquele bebê em regressão de sono, ele fica mais em estado de alerta, porque é algo novo para ele e soa estranho. Não é mais como era antes. Então, o que acontecia antes e deixou de acontecer era seguro porque era conhecido, era previsível. Agora ele passa a estranhar isso. Então, automaticamente, ele não sabe o que está acontecendo, ele fica em estado de alerta, ele fica num sono mais leve, tem dificuldade para aprofundar, para unir ciclos de sono. Então, provavelmente, seu bebê que está passando, está no pico dessa fase, ele vai acordar a cada final de ciclo de sono, tá? Isso é muito comum de acontecer, porque é onde o sono fica leve. Pensem num golfinho. O golfinho, ele mergulha, depois ele sobe para pegar ar. É a mesma coisa com o sono do bebê. Ele aprofunda, acabou o ciclo, ele dá uma subidinha. Se tiver tudo normal, sem nenhum desconforto, ele não tiver inseguro, não tiver nessas fases de salto, de regressão, provavelmente ele mergulha de novo. Mas, como a regressão é algo normal que o deixa inseguro, provavelmente
ele vai acordar, tá? Outro ponto, outro fator que acontece bastante, o bebê começa a resistir, parece que ele não está mais com sono para fazer a soneca. Então, a mãe, às vezes ela fica confusa se o bebê está realmente com sono ou se ele quer ainda ficar mais tempo acordado. Porém, o que acontece? Geralmente, nessa fase, o bebê está aprendendo novas habilidades, como rolar, virar, desvirar. Às vezes ele vira e não sabe desvirar. Então, assim, ele fica muito excitado com essa fase, né? É algo assim muito novo que está acontecendo no corpinho dele. Então, é tudo muito empolgante, muito animador. E é lógico que ele não quer dormir. Dormir é chato, né? Enquanto ele estiver dormindo, ele não vai poder praticar essa nova habilidade. O mesmo pode acontecer durante a noite, tá? Bebês que não têm a oportunidade de praticar toda e qualquer habilidade que está aprendendo durante o dia, ele pode acordar durante a noite para praticar. Então, se você tem um bebê que está aprendendo uma nova habilidade, seja com 4 meses, ou seja mais novo ou mais velho, e está aprendendo algo novo, é importante facilitar, prover momentos que ele possa praticar e se exercitar nessa nova habilidade. Exemplo, um bebê de 4 meses, ele está aprendendo a virar, sua cervical está ficando cada vez mais fortalecida, ele já tem controle da sua cabecinha, já não precisa tanto de apoio, né? A sua visão tá melhor, então ele consegue enxergar, reconhecer os rostos. A amamentação pode ter pode ser prejudicada por causa da visão. Mas por que isso? Porque o bebê facilmente se distrai quando ele está mamando. Se acontecer um barulhinho, se passar alguém falando com a mãe, ele já vai olhar, ele já vai procurar por esse barulho. Às vezes chega alguém abrindo a porta, o barulho da chave já faz com que ele olhe, porque ele passa a se tornar, a ficar cada vez mais curioso com o que acontece à volta dele. Ele percebe que existem certos padrões. Exemplo, o papai sai de manhã e à tarde, depois que começa a escurecer, o papai volta. Ele começa a ter essa capacidade neurológica de perceber certas sequências. Por isso que é importante ter uma rotina uma rotina mais fixa a partir de 4 meses. Não que você vai conseguir controlar todos os horários que serão certinhos. Não, porque ainda pode ter, como ele faz muitas sonecas e ainda não existe um padrão. Exemplo, uma pode ter 45 minutos, outra pode ter 1h30. Então, você não consegue regular certinho os horários. E tá tudo bem. O importante é garantir que o bebê tenha a sequência das atividades e faça as horas totais de sonecas recomendada para a idade dele, assim como o sono noturno, que também tem uma quantidade mínima e máxima para ser oferecida ao bebê, tá? Então, esse bebê que ele está mais agitado, mais acordado, ele também pode passar a fazer sonecas cronometradas em um ciclo de sono, ou seja, 40 a 45 minutos. Pro terror das mães. O bebê antes às vezes fazia sonecas de 1h30, sonecas de 2 horas, e passa a fazer sonecas cronometradas de 40 a 45 minutos, o ciclo de sono que até então ele seguia. E o que acontece? Acontece que nós, enquanto mães, cuidadoras, devemos ficar atentas que quando o bebê não faz uma soneca reparadora, uma soneca de qualidade, uma soneca de um bom tempo, uma soneca boa que eu falo,
é a partir de 1h, 1h20, 1h30, tá? Quando esse bebê fizer sonecas menores, provavelmente ele vai ter uma janela de sono também menor. Ou seja, ele dormiu menos, a pressão que ele vai aguentar também vai ser menor do que seria. É isso que a gente tem que ficar atenta aos sinais de sono, aos sinais de cansaço, tá? Outro fator que pode acontecer aí nessa fase são as transições de sonecas. Às vezes o bebê seguir ainda o padrãozinho de recém-nascido, de fazer várias sonecas por dia, de ficar pouquinho tempo acordado e já dormir, né? Para dar uma quebradinha na pressão de sono. E o que acontece? O bebê passa a ter ele passa por uma transição e passa a ter 3 ou 4 sonecas, certo? Ou seja, passa a ficar mais ajustado, mais parecido com uma rotina de um bebê maior, tá? Então a gente precisa ter um alinhamento de expectativas, porque quando eu digo assim, porque aos 4 meses o bebê passa por um progresso de sono e passa a ter o sono mais parecido com mais parecido com o sono de adulto. Então a mãe já entende que o bebê fez 4 meses, amanhã ele estará dormindo a noite toda. Não é exatamente assim, tá? Porque a gente tem que considerar que o bebê é um ser humano e tem o seu tempo para se adaptar com essa mudança, tá? Outro fator que pode acontecer ao mesmo tempo, a dentição. Por mais que os bebês ainda não tenham os dentinhos aparentemente nascidos, o processo do nascer, do preparar a gengiva, do rasgar a gengiva para nascer é muito longo. Então a salivação começa a aumentar, a necessidade da criança levar a mão, levar tudo para a boca, brinquedo, às vezes morde o queixo da mãe, né? Começa a querer sugar o peito mais para coçar a gengiva do que, na verdade, para se alimentar. Então a mãe percebe que a sucção ela começa a ser não tão mais nutritiva e sim por uma necessidade de sucção, né? Muitas mães falam como o bebê fica chupetando o peito, né? Faz o peito de chupeta. Outro ponto é que ele começa a rolar, tá? Então, aos 4 meses é comum que muitos dos bebês vão saber virar, mas não vão conseguir desvirar. E isso é uma frustração para eles. É como se fosse um grande problema. A gente deve entender que é muito difícil para eles. Para nós, enquanto adultos, que já somos maduros, é algo muito simples. Mas para eles é algo muito complexo. O cérebro deles, o corpinho deles não está preparado para virar, para desvirar, para todas essas mudanças. Ainda mais a parte neurológica do bebê, que também não está pronta para lidar com frustrações. Então ele pode virar e não conseguir desvirar, chorar, ficar mais insatisfeito com tudo, incontente. Às vezes a mãe vai pegar ele e já se joga para trás, tá? É que nem a gente quando quer muito fazer alguma coisa e não tá conseguindo, ou fez de um jeito e não deu certo. Aí você vai dormir, você fica pensando, mas como que eu posso tentar fazer de outra forma para poder dar certo? Eu quero que dê certo, eu quero chegar lá naquele objetivo. A mesma coisa acontece pro bebê, né? Porém em proporção menor, porque o bebê é menor, enfim. Mas a gente tem que entender que assim como a regressão de sono é muito difícil pra gente, é muito difícil para eles também. É algo que mexe muito com o emocional da criança. Ela fica insegura, em estado de alerta, com sono leve, dificuldade de mamar, dificuldade de dormir, requer mais a mãe. Pode estranhar as pessoas, começar a estranhar porque ela começou a enxergar melhor, sua visão já está aperfeiçoando.
Então, ela enxerga os rostos. Então, ela pode até começar a recusar certos cuidadores, certas pessoas que antes ela aceitava bem, como o papai, a vovó, o vovô, a titia, a babá, tá? E o que a gente precisa garantir nessa fase para que torne um pouco mais fácil? Uma coisa a gente precisa alinhar até aqui, que a regressão dos 4 meses, ela é algo benéfico, é um sinal que seu bebê, sua criança, está se desenvolvendo bem. Isso faz parte do desenvolvimento. Então, ela fecha esse ciclo de recém-nascido, de bebê em esterogestação e avança mais um passo, tá? Então, a gente precisa garantir que as sonecas, o sono durante o dia estão sendo suficientes para ele e para ela, tá? Que o total de horas durante o dia esteja suprindo suas necessidades, tá? Para que o bebê não entre em exaustão, que não é isso que a gente quer. Essa fase já é bem complicada. Se eu me enganar que aquele bebê que está todo enérgico, empolgado com a sua nova habilidade, se eu entender que ele não quer dormir, quando na verdade ele precisa dormir, né? Às vezes eles nem demonstram mais sinais. Os sinais de sono também podem mudar nessa fase. Essa criança pode entrar em exaustão, assim como um vulcãozinho, né? O efeito vulcânico. O bebezinho entra em erupção, que nada mais é do que o excesso de cortisol no corpinho desse bebê, tá? Então, eu preciso garantir sonecas boas o suficiente em quantidade e qualidade. Estela, mas ele acordou, coloquei no berço, acordou com 20 minutos. Eu digo que vale tudo, vale tudo para você tentar prolongar essa soneca, tá? Então, o importante é garantir que essa soneca seja boa. Pode ser no colo, pode ser amamentando, pode ser no carrinho, no carro, no sling. Aí eu pergunto para você, o que conforta, o que relaxa teu filho, tua filha? É isso que você precisa pensar nesse momento. No momento de prolongar sonecas, tá? Quando eu estou atendendo uma família, uma mãe, um bebê, eu já pergunto para ela, né? Já pergunto para a mãe o que ela observou. Então eu consigo direcionar melhor. Mas como eu não conheço você que está me assistindo agora, eu pergunto o que você acha que relaxa o seu filho ou a sua filha. E isso vai ser extremamente importante, tanto para você prolongar as sonecas, como para você relaxar antes de dormir. Porque isso também vai precisar acontecer. O bebê ele está mais enérgico, ele está mais empolgado, então ele precisa baixar esse nívelzinho dele para conseguir dormir. Ninguém consegue dormir estando empolgado, excitado com algo novo, ansioso, não é mesmo? O bebê também precisa disso. Outro ponto, às vezes essa criança com 4 meses ainda está indo dormir muito tarde, tá? Por que dormir muito tarde? Bebês recém-nascidos, eles se beneficiam mais indo dormir um pouco mais tarde, porque como o sono deles é maior ele não precisa de tantas horas noturnas, ou seja, 9, 8, 10 horas, entre 8 e 10 horas para ele de sono noturno é o suficiente, já que ele faz 6, 5 horas durante o dia de soneca, tá? Então, um bebê de 4 meses, como ele muda seu padrão de ciclo de sono, ele dorme, tem a transição de sonecas para 4 ou 3 sonecas, então ele precisa dormir um pouquinho mais à noite. Ou seja, a gente antecipar o início do sono noturno é muito mais benéfico para essa criança a partir de 4 meses. Ele tem um proveito melhor do sono, fazendo esse primeiro bloco de sono
maior e até a meia-noite, tá? As crianças, elas têm maior liberação hormonal de crescimento, armazenamento de memórias afetivas, de memórias e aprendizagem do dia, nesse primeiro bloco da noite. Por isso que eu sempre reforço com as mães, com as minhas alunas, que é muito importante a criança fazer um ciclo maior de sono no início da noite, tá? Então, a partir de 4 meses, o horário ideal para início de sono noturno é entre 18 horas e 20 horas, tá? Antes disso, o bebê pode até ir dormir mais tarde, mas a partir disso, por causa desses fatores que eu comentei com vocês aqui agora, é mais importante e benéfico iniciar o sono noturno mais cedo do que uma última soneca mais tarde. Entende? Outro ponto importante, equilibrar rotina, necessidade sensorial. Cada criança tem uma necessidade, né? Como ela está aprendendo novas habilidades, é importante a gente oferecer oportunidades. E a natureza, contato com o verde, né? Eu falo, às vezes não é possível, a família não tem um jardim, não tem um parque, um parquinho, um lago perto de casa, mas é possível ainda assim trazer o verde para dentro de casa. Seja uma caixinha com areia, com pedrinha, com folhas, um vaso, deixar a criança ver, encostar o pezinho, pôr a mão, tá? Isso é muito mais importante que brinquedos, tá? A natureza, ela oferece muito mais oportunidades da criança explorar, aprender, sentir texturas, sensações diferentes do que certos brinquedos, tá? Então, é preciso ter um equilíbrio entre rotina, necessidades sensoriais, necessidades emocionais. O que é isso, Estela? Cada criança, cada pessoa tem seu copinho sensorial, como se fosse um copinho mesmo. E ele precisa ser preenchido, né? Esse copinho sensorial geralmente vem dos seus cuidadores, da sua figura de apego principal, que é a mãe e o pai, tá? Então, é muito importante ter momentos de qualidade com essa criança. Isso é longe de brinquedos, longe de celular. O celular está ficando cada vez mais a extensão das nossas mãos. Ele está praticamente grudado. Infelizmente, o tempo todo a gente está com o celular na mão. Seja para o trabalho, seja para a rede social, para manter contato com a família distante, mas ele está presente o tempo todo. Então, assim, o tempo de qualidade, procurem deixar o celular numa gaveta, em outro cômodo, para evitar mesmo de pegar, porque é automático. Acendeu a luz, não precisa nem ter som. Acendeu a luz, a gente vai pegar. De alguma notificação, a gente vai olhar. E nossa criança, ela sente isso. Às vezes ela pode começar a querer chamar atenção, a se manifestar de formas que pra gente não é legal. Como, por exemplo, ela pode pegar alguma coisa e começar a jogar na mãe, começar a bater, riscar a parede, que é algo que ela sabe que você vai parar para olhar para ela, tá? E isso é desde os pequenininhos, eles conhecem muito bem a nossa expressão, sabem como a gente tá dando, quando a gente tá dando atenção realmente, quando a gente não tá. O bebê entende o que tá acontecendo o tempo todo, tá? Durante a regressão, então, é comum, muito comum, eles se manifestarem dessa forma. Ficar mais choroso, inseguro, mais apegado, porque eles sentem que algo diferente está acontecendo. É como se eles ficassem com o emocional abalado mesmo, tá? É como... Pensem na sua vida, algo que te deixou emocionalmente abalado. É a mesma situação para o bebê, porém em proporção menor. Então, é importante que a mãe entenda, que a mãe se conecte com a criança.
olho no olho, fala, filho, eu sei, tá difícil, né? Eu sei, mas eu tô aqui pra te ajudar, vai passar, está tudo bem, tá? Isso, assim, é muito importante, é fundamental para a criança. Ela entende seu tom de voz, ela pode não entender as palavras, mas ela consegue entender a sua entonação da voz. Então, é comum que a criança exija mais da mãe, por isso, então, ficam as dicas de manter a rotina, evitar fazer mudanças nessa fase. Exemplo, mudança de casa, início de uma creche, de uma nova babá. A criança pode ficar mais sensível e sentir muito mais essa mudança. Pratique alta conexão, tenha contato com a luz, principalmente pela manhã, para resetar o reloginho biológico dela. O sol é muito benéfico para a criança, né? Confie no seu bebê. Essa fase é muito importante para você começar a ter a confiança no seu bebê, que ele é capaz de voltar a dormir sem você. Ele passa a ser muito mais resmungão durante essa fase e exigir mais da mãe. Sim, começa. Mas, por exemplo, o bebê, ele às vezes resmungou durante a noite, madrugada, e a mãe já vai lá assim, ó, correndo. O que o bebê entende? O bebê entende assim, nossa, olha como minha mãe veio. Acho que esse lugar não é seguro. Não vou ficar aqui não. Toda vez que ela me colocar aqui eu vou chorar porque o lugar seguro é o colo dela. Então, dê um tempo, dê uma pausa. Lógico, se o bebê não estiver chorando, desesperado, se você tiver certeza de que ele não está com fome. Exemplo, nos primeiros despertares. Né? Se o bebê se alimentou, mamou antes de dormir, e depois de 1, 2 horas já começou a chorar, dê um tempo para ver se ele volta a dormir. Dê um tempo se ele resmungar, dele ter a oportunidade de voltar a dormir sozinho. Ele aprende que ele também consegue sem você. Isso é importante nessa fase, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Então, recapitulando, as 3 dicas essenciais para essa fase. Manter a rotina regulada, a necessidade de sono da criança. Não deixe de forma alguma que essa criança entre em exaustão nessa fase. Evite mudanças, seja para o próprio quarto, seja mudar da cama compartilhada para o bercinho. Eu aconselho você a esperar, tá? A regressão dos 4 meses, que vem junto com o salto, que vem junto com todas essas coisas, ela é uma dos saltos de regressão mais longas. Ela pode levar de 4 a 6 semanas. Então, assim, para a mãe que tá vivendo isso, é infinito, tá? Segundo, se o bebê acordar após o primeiro ciclo de sono, que é de 40, 50 minutos, espere. Ele resmungou, espere, dê uma chance dele retornar a dormir sozinho. Para não dar essa impressão de que aquele berço, aquele lugar é realmente inseguro. Entenda o que relaxa seu bebê antes do sono. Isso é importante. Essa é a terceira dica. Os rituais de sono, alta conexão, essa parte de segurança é muito importante para que o bebê se sinta relaxado e se entregue ao sono. O sono é uma entrega, ninguém faz ninguém dormir. Então, a gente não faz o bebê dormir, a gente favorece para que o bebê se entregue ao sono. E é uma linda entrega. Eu desejo que vocês tenham aproveitado muito essa aula e nos vemos numa próxima.